Prontinho, agora gravando. Vamos para essa apresentação aqui. Que tem o objetivo de falarmos sobre a formação em terapia de emagrecimento. E nós vamos, além de falar sobre essa questão do que é em si essa formação em terapia, a gente também vai discutir algumas coisas com relação ao mundo do emagrecimento associado às questões emocionais. Por que esse mercado ele é tão amplo? Por que é um mercado que está em uma crescente gigantesca e o número de oportunidades que nós temos dentro dessa área do emagrecimento. E vocês vão perceber que eu acredito que a maioria que está aqui me acompanhando já é terapeuta, mas se você também não é terapeuta, vai dar no mesmo. Mas para quem já é terapeuta, acredito que você já tem uma dinâmica de fazer o atendimento. Ali a pessoa chega com questão de ansiedade, de depressão, uma questão emocional, e você fazer esse acompanhamento ali de maneira individual. Só que quando a gente vem para dentro da terapia de emagrecimento, a gente consegue abrir mais o leque, porque a gente não precisa necessariamente trabalhar apenas de maneira individual. A gente tem outras formas de trabalhar e também eu vou estar passando para vocês aqui alguns diferenciais entre ser apenas um terapeuta emocional e você ser o terapeuta de emagrecimento, como o mercado ele acaba ficando um pouco mais amplo quando a gente adentra dentro dessa área. E também a gente vai falar sobre os limites legais, né? Porque o terapeuta de emagrecimento ele não é personal, ele não é nutricionista, a área dele é emocional e aí existem algumas limitações legais que a gente também vai estar falando aqui no decorrer do caminho. E ao final dessa apresentação você vai dizer se é interessante para você se tornar uma terapeuta ou se não é interessante para você e seguiremos aqui. Mas eu tenho certeza que dependendo de qualquer coisa, as informações que eu vou passar aqui elas vão ser bem relevantes, tanto para a sua vida pessoal, por isso que eu vou discutir aqui com relação ao dia a dia, como também para alguns aspectos profissionais que também vão acabar contribuindo aí com a jornada. Então não é só uma apresentação, é uma aula também, algumas orientações, algumas vivências, algumas práticas que eu tenho certeza que vai ajudar demais aí no decorrer dessa jornada profissional. Mas antes de mais nada, acredito que a maioria aqui já me conhece, mas eu preciso me apresentar. Então eu sou o Leonardo Cruz, eu sou terapeuta da TRG, uma técnica a qual tive o prazer de fazer parte da primeira turma, mas também sou constelador familiar, sou coach pelo IBC, aliás, antes de ser terapeuta, eu me tornei coach, e de formação em nível superior, eu sou personal trainer, então formei em educação física, fiz uma pós-graduação em fisiologia do exercício, fiz também uma graduação em pedagogia, então eu gosto muito da área da terapia, gosto da área de ensino, gosto da área do movimento humano, então tudo isso são áreas que eu fui englobando aí ao longo da vida e hoje nós temos a nossa própria formação. Essa na verdade é a segunda formação que nós estamos lançando, né? Nós temos também a formação em desenvolvimento pessoal, mas enfim, então essa aí é a minha parte, vamos dizer, acadêmica, profissional. Mas antes de qualquer coisa, eu gosto sempre de dizer, né, que eu sou o filho da Dona Maria, uma mãe solo, que nos criou aí à base de muita, mas muita dificuldade mesmo. Então eu fico muito feliz em poder também trazer um pouco de quem é Leonardo lá na essência, lá na raiz. E muitas vezes nós somos subestimados ou então não acreditamos em algo que podemos fazer, mas tudo isso está aqui na nossa mente e a gente vai discutir muito sobre isso. Então eu vim de uma família pobre mesmo, pobre no sentido financeiro, mas a gente tinha muito amor, tinha uma mãe muito protetora, muito zeladora, e ela teve que ao longo da vida se virar para poder nos educar, para trazer, para poder nos alimentar. Então a gente chegou a passar fome em alguns momentos da nossa vida, passamos mais de 15 dias sem energia elétrica em casa, tivemos um momento também de não ter água porque o sistema de abastecimento foi interrompido por falta de pagamento e além de a gente ficar contando com alguns vizinhos que iam nos dando ali uma pequena quantidade de água, mas tudo isso faz parte da jornada. Então a vida ela não foi fácil, ela não é fácil. Eu não sei em que momento que você está da sua vida agora, mas sempre tem um ponto de start, sempre tem uma mudança, sempre tem algo que pode ser feito para poder começar a modificar a realidade.
E onde eu percebi que seria um caminho para começar a mudar a realidade seria estudar. Então não era uma pessoa que gostava muito do estudo, então estudar para mim não era algo que eu fazia com muito prazer, mas eu fui descobrindo ao longo do caminho que estudar seria a única forma que eu teria para poder mudar a minha realidade e a realidade da minha família também, porque era um dos meus objetivos, era poder mudar a realidade principalmente da minha mãe. Então quando eu consegui dar uma casa própria para ela foi, eu acho que um momento de virada, aquele momento que você fala assim, poxa, agora eu comecei de fato a vencer na vida, e tudo isso foi de fato por conta do estudo, da dedicação e de não parar. Então, independente daquilo que você está vivenciando agora, não perca de vista essa qualificação constante. Outra coisa também que eu quero trazer com relação a essa questão de uma nova profissão, de um novo caminho, não existe tempo certo para poder começar. Então, enquanto existe vida, existe possibilidade de crescimento, existe aprimoramento, aprendizado. Então, é um movimento que ele não pode parar. Aqui eu já estou vendo que tem algumas pessoas que já estão em alguns processos aí junto comigo. Estou vendo aí também a Maria Ferreira, né, que já está conosco aí também nessa jornada da terapia de emagrecimento. E eu fico feliz de ver o quanto que muitas pessoas fazem seu processo de modificação constante e percebem esse crescimento chegando, acontecendo. Porque o grande foco é você olhar para trás e não, de certa forma, se reconhecer mais como era antes. Olhar para trás e falar assim, poxa, eu evoluí nisso, eu melhorei nisso, eu estou mais consciente, eu estou mais firmada dentro daquilo que eu quero alcançar. E isso que é importante no final das contas, é a nossa própria evolução, sem comparativo, sem julgamento, fazendo o nosso próprio caminho. Então, de certa forma, esse aí é um pouquinho do Leonardo, né? Então, tanto do ponto de vista profissional quanto do ponto de vista pessoal. E para mim é um grande prazer poder conduzir pessoas em processos de crescimento, de aprendizado, de tomada de decisão, e tudo isso é o que constrói a base do que eu tenho para poder estar passando aqui para vocês hoje. E eu entendo também, eu vou falar especificamente da terapia, que na grande maioria das vezes, de maneira consciente ou inconsciente, nós nos deparamos com a terapia para também resolver algo que nós temos pendente dentro de nós. Por mais que a gente queira essa profissão terapeuta, por mais que nós tenhamos esse desejo de ajudar pessoas, quando a gente vai buscando mais a fundo, a gente também descobre que geralmente a gente está querendo resolver algo que nós estamos carregando. E eu vou dizer para vocês que eu não escolhi, na verdade, ser terapeuta. Eu acabei sendo atraído para a terapia. E aí vem um conceito também que eu vou usar durante a nossa apresentação, que geralmente você vai atrair aquilo que você está precisando, aquilo que você está vibrando naquele momento. E quando eu fui começar a conhecer a terapia, foi por um acaso, na verdade. Eu estava dentro de uma formação em mentoria de personal trainer, então já vendíamos programas de acompanhamento em casa, então, exercício, protocolo de alimentação, fazer aulas ao vivo, aulas gravadas, então já estava nesse processo, e também com uma academia e focado em emagrecimento. Então, emagrecimento, para mim, na minha vida, ele surge antes mesmo do processo da terapia. E veio a pandemia, a academia teve que fechar, e aí a gente teve muitas dificuldades durante esse período. E foi nessa hora que eu conheci um terapeuta chamado Dr. Jair Soares, através do meu mentor de vendas de personal trainer. Então ele fez uma mentoria conosco, convidou o professor Jair veio ali, fez umas técnicas para melhorar o controle da ansiedade. Então estavam muitas pessoas ansiosas, muitas pessoas frustradas com tudo que estava acontecendo nesse período da pandemia. E quando eu vi aquelas técnicas sendo aplicadas, que eu apliquei também para a minha vida, eu achei interessante. Eu falei, poxa, isso é interessante, gostei disso. De repente isso pode casar com o que eu já faço na área do emagrecimento. E por um estímulo também do meu mentor, que na época era o Thiago Panda, ele falou, olha, duas coisas que eu acredito que todo personal precisa aprofundar. Eu acredito que o personal ele precisa ter formação de coach, e que o personal também ele precisa entender de terapia. Porque quem entende da mente, principalmente quem vai trabalhar com emagrecimento,
vai ter mais sucesso nesse processo. E aí, quando eu conheci o professor Jair, eu tive esse interesse de começar a descobrir também mais sobre a terapia. Já era coach, né? Já tinha minha formação de coach, e tudo voltado realmente para emagrecimento. E aí, quando eu digo que muitas vezes a gente é atraído por situações que nós estamos precisando resolver, eu falo por mim. Porque quando eu entrei para fazer a formação de terapia, eu achei que era tudo sobre o outro. Que eu estava fazendo um movimento profissional para poder crescer na minha área, para ajudar outras pessoas a emagrecer de uma maneira mais fácil. Só que aí, quando eu vou passando por processo, eu começo a visitar coisas que eu nunca tinha visitado antes. Então, eu começo a identificar padrões que eu tinha, que eu não sabia que eu tinha. Lealdades a sistemas familiares que eu tinha e eu não percebia que eu tinha. Bloqueios emocionais que eu tinha e não sabia que tinha. E aí muitas vezes a gente entra numa formação, algumas pessoas já vão entrar decididas a quererem mudar a sua própria vida, mas outras pessoas, assim como eu, vão já entrar pensando no lado profissional e que vai começar a ter um trabalho melhor desenvolvido, que vai poder cobrar mais para poder fazer aquilo. E daqui a pouco você vai descobrir também muita coisa sobre você mesmo. Muita potencial que às vezes está travado aí, você não conseguiu identificar ainda por quê. Então, quando a gente fala assim, vamos adentrar um caminho de uma formação de terapia de emagrecimento, não é, vocês vão descobrir que não é só sobre emagrecer. Porque, na verdade, o corpo ele é apenas um reflexo do estado emocional, e isso é muito interessante. Porque no início a gente pensa que o corpo é falta de disciplina, é falta de exercício, engorda porque a pessoa não tem força de vontade. E aí quando a gente vai adentrando como a nossa mente funciona, como existe vários mecanismos de proteção e de força e de acolhimento, a gente começa a entender que na verdade o corpo ele só está refletindo que as emoções não conseguiram processar. E isso que é muito interessante dentro do processo de aprimoramento, de crescimento dentro da área da terapia. Então, independente daquele que é o teu interesse central em estar aqui hoje, ou se é focado no crescimento profissional, ou se é focado no teu próprio desenvolvimento, eu quero que você saiba que você vai conseguir, ao adentrar dentro da formação, encontrar esses dois caminhos. Porque a gente não vai falar de emagrecer do ponto de vista do exercício, a gente vai falar da ansiedade, a gente vai falar da compulsão alimentar, a gente vai falar dos traços de caráter que você está carregando, a gente vai falar das lealdades ao sistema, que muitas vezes é o que impede você de emagrecer ou o teu futuro cliente de alcançar o resultado. E vocês vão perceber que, na verdade, o emagrecimento ele vai vir como uma consequência de tudo que você vai resolvendo internamente. Porque quando você resolve internamente, até suas tomadas de decisão elas são mais conscientes. E aí, no final das contas, você vai começar a descobrir os caminhos para ajudar as pessoas do ponto de vista profissional, mas também caminhos para que você possa se ajudar, você se resgatar também. Então, às vezes, aquela compulsão alimentar que você pensa que é gula, na verdade, é um trauma que não foi bem resolvido. Aquela comida noturna, você chega assim, não, porque eu tenho muita fome à noite, às vezes é só um sinalizador de uma questão emocional que você ainda não identificou. Às vezes, você está aumentando o seu peso porque inconscientemente você está sentindo que precisa de mais força, ou você está sentindo que foi abandonada. E vocês vão começar a identificar esses padrões e também é claro que vocês vão ajudar as pessoas a alcançarem também esse resultado. E aí eu vou deixar uma pergunta aqui, eu queria que vocês escrevessem aqui no chat. Quem de vocês aqui, você fala assim, eu estou mais aqui pela questão profissional ou estou mais pela questão pessoal? Coloca só assim, profissional, pessoal, para eu poder ver aqui como é que a gente está. Quem está pelo profissional, quem está pelo pessoal. Ou se tiver pelos dois, coloca pelos dois, mas coloca qual é o que você percebe agora que te chama. Coloca aí no chat para gente. Se é pessoal ou se é profissional. Profissional, bacana. Então eu estou vendo aqui que está escrevendo até agora, mas ele está colocando aqui profissional. Então geralmente vocês estão vindo pela mesma coisa que eu vim para a terapia, que foi pensando no aspecto profissional. Mas eu tenho certeza que no decorrer do caminho, lá na frente, vocês também vão começar a se perceberem do ponto de vista pessoal, o quanto que vocês vão ser capazes de descobrir o quanto o corpo é capaz de sinalizar padrões
o quanto que o corpo está refletindo no estado emocional, o quanto que às vezes uma mudança externa também pode modificar algo internamente, porque nós temos caminho de mudança. A gente tem um caminho de mudança que a gente traz do estado emocional, e esse estado emocional modifica o meu corpo, e eu tenho uma ação mais externa, onde o meu corpo depois ajuda a mudar o meu estado emocional. E aí vocês vão perceber no decorrer do caminho o quanto que isso é poderoso. Mas para a gente poder alinhar, afinal de contas, o que que faz um terapeuta de emagrecimento? Já que ele não prescreve o exercício, nem ele também faz a parte de alimentação. O que que o terapeuta de emagrecimento faz? Ele identifica padrões emocionais, ele identifica lealdades ao sistema, ele identifica possíveis crenças e traumas que está impedindo esse cliente de seguir o seu processo de emagrecimento. Ele não faz milagre, porque todo o processo de emagrecimento ele precisa ser multidisciplinar, por mais que você queira às vezes pensar que o emagrecimento ele vem apenas de um viés, na verdade ele não vem. Só que uma das partes mais importantes do processo de emagrecimento é o controle emocional. Então eu digo que o terapeuta de emagrecimento ele tem um dos principais papéis dentro de um processo de emagrecimento de qualquer ser humano, que é a identificação das questões emocionais as quais ele precisa resolver, só que talvez ele não tenha ainda tido a percepção de como lidar com aqueles comportamentos, de como lidar com aquela compulsão. Isso vai eliminar o trabalho das outras profissões? Não vai. Então hoje a gente já tem aqui alguns questionamentos, principalmente de colegas nutricionistas e terapeutas não, nutricionistas e personagens, com relação a essa atuação do terapeuta. Só que o terapeuta ele age em um campo em que eu como personal trainer não consigo adentrar e o nutricionista também ele não consegue adentrar, a não ser que ele tenha estudado as questões emocionais. Porque o nutricionista ele vai cuidar da parte da alimentação e o personal trainer ele vai cuidar da parte do exercício físico. Mas da mente, quem vai cuidar? Ou o psicólogo, e a maioria não tem uma especialidade exclusiva em emagrecimento. Então nós temos pouquíssimos psicólogos que entendem de fato do processo de emagrecimento, ou vai ser o terapeuta de emagrecimento ou o coach de emagrecimento que vai cuidar desses outros aspectos. E aí a gente tem o que eu chamo hoje, na verdade dentro do mundo digital, do mundo das oportunidades, nós temos algo que nós chamamos de oceano azul. O que é o oceano azul? O oceano azul é onde existe um grande número de procura, muitas pessoas precisando daquele tipo de serviço e uma quantidade pequena de pessoas oferecendo aquele serviço. Então, dentro do emagrecimento hoje, a gente tem um oceano azul, que é muitas pessoas precisam, mas poucas pessoas oferecem. Então, até perguntando a vocês aqui, quantos psicólogos voltados ao emagrecimento ou terapeutas de emagrecimento vocês conhecem? Então, vai ser um número muito pequeno, muito pequeno. Só que a gente tem um mercado que ele é gigantesco com relação a isso. Se hoje somente uma canetinha aí dessas aí que agora é a caneta da moda, né, que é o Monjaro, você vai ter aí mais de R$ 2.000 uma canetinha dessa. Só que o tratamento você não resolve com uma caneta só. E você tem uma falta constante do mercado. E é um medicamento amplamente vendido. Ou seja, a gente tem pessoas querendo emagrecer e dispostas a investir no emagrecimento. Então você tem aí um leque de possibilidades muito grande dentro do mercado. E quando nós também falamos da questão do terapeuta de emagrecimento, a gente tem uma vantagem com relação à maioria dos processos de terapia. Porque a maioria dos processos de terapia só vai te permitir trabalhar de maneira individual. Que é você vai atender ali, você vai contratar o pacote de sessão com a pessoa e você vai cuidar daquela pessoa durante aquelas sessões que ela contratou com você. Dentro da terapia de emagrecimento, você tem tanto a possibilidade de você fazer o atendimento individual, igual qualquer terapia, mas você também tem possibilidades de acompanhamento de grupo. E isso facilita muito o processo, principalmente o processo de vendas, porque, vamos ser bem sinceros, é muito mais fácil você vender um programa de acompanhamento de grupo aí de repente por R$ 97 e você colocar 20 pessoas no grupo e você fazer ali R$ 2.000 com um grupo que não vai te dar tanto trabalho
do que você conseguir vender um acompanhamento de R$ 2.000 para uma pessoa só. E você acompanhar aquela pessoa ali, vamos dizer que por 10 sessões, por 10 horas que você vai atender, 1 hora por semana. Então é muito mais fácil você conseguir adentrar o mercado, sendo também que depois que o teu cliente ele comprou de você, exemplo, um desafio de emagrecimento emocional, é mais fácil depois ele transitar para um acompanhamento individual, se tu conduzir o grupo muito bem conduzido, que também é algo que nós vamos ensinar como é que você faz isso. Outra possibilidade que o terapeuta de emagrecimento tem é a de programas gravados de controle emocional. Exemplo, programa de emagrecimento mentalidade magra para 21 dias. Então, tornando sua mentalidade magra em 21 dias. Então, são programas em que a pessoa tem orientações emocionais diárias e essas orientações ela vai seguindo e vai conseguindo ali atingir os resultados que ela busca. E claro que você vai ter a orientação para isso tudo. Então, é uma forma que você tem de trabalhar que vai te dar várias outras possibilidades de atendimento, para você não ficar apenas vinculado a uma única forma de atender. Por quê? Atendimento individual é bom? É bom, excelente. Gosto do atendimento individual, gosto, mas hoje eu pego uma quantidade muito pequena, porque você não tem, às vezes, tempo para poder se comprometer tantas horas assim. E se às vezes você tem um grupo, em que esse grupo você vai ali alimentá-lo uma vez por semana e tirar a dúvida das pessoas no próprio grupo, isso é muito mais prático. E sendo que você também consegue gerar grandes resultados, independente de como você vai estar lidando com essa pessoa. E você também dá mais acessibilidade às pessoas. Porque vamos ser bem sinceros, não é todo mundo que tem um investimento de 1.000, 1.500, R$ 2.000 para poder fazer uma terapia. Essa é a realidade. Mas se eu tenho caminhos que essa pessoa pode chegar até mim, eu também vou ter mais chances de adentrar no mercado de trabalho por vários caminhos. Então eu posso ter um programa, como eu falei, né, um grupo de acompanhamento, onde eu posso cobrar ali um valor X para cada pessoa que vai estar ali naquele grupo por um período X. E também posso ter programas que já estão prontos, gravados, onde essa pessoa compra esse programa e ela vai seguir aquele acompanhamento ali de emagrecimento emocional. E aí eu tenho também os meus atendimentos individuais. Então eu tenho três possibilidades. E as três possibilidades são lucrativas. E agora eu consigo também incluir mais pessoas, porque nem todo mundo pode pagar um investimento de R$ 2.000 para fazer um acompanhamento de 10 sessões de terapia. Mas um investimento de 97 para poder participar do grupo todo mundo tem. Ou um investimento de R$ 67 no aplicativo de mentalidade magra de 21 dias é muito mais acessível, muito mais tranquilo para você começar a vender. E disso aí você tem vários outros caminhos para poder percorrer. E aí por que o processo de emagrecimento emocional ele se torna mais eficiente do que quando as pessoas tentam emagrecer de qualquer forma? Ou só usando ali a parte do treino, da alimentação, que é o que a maioria das pessoas acabam fazendo e por isso também acabam se frustrando. Porque dentro do processo de emagrecimento emocional, dentro da terapia de emagrecimento, você começa a identificar por que você está tendo que suportar aquele peso. E você também aprende a lidar da melhor maneira possível com esse peso, porque você para de se culpar, você para de se julgar, porque você agora entende que o peso ele não é inimigo, o peso ele é um sinalizador. E aí, quando você está ali com o seu cliente, diante do seu cliente da terapia, ou quando você mesmo também está precisando passar por esse processo de transformação, você vai começar a entender o que está por trás daquele ganho de peso. Por que o meu cliente está engordando? Por que meu cliente não pode liberar esse peso? E aí, Christopher, vou pra geralmente, vovozinha, amor. eu só Vou vejo pegar aqui. uma coisa da vovó lá, gelada, viu? Pronto. Então, geralmente, peso, ele tem ou uma causa, uma necessidade de força, ou essa pessoa aumenta o peso por uma necessidade de acolhimento, ou ela aumenta o peso por uma necessidade de proteção. E aí esse peso ele está cumprindo a sua função. E ele não está sendo inimigo. O peso não é inimigo. O peso extra que a pessoa está carregando não é inimigo, ele é um sinalizador. Então quando você começa a mudar essa percepção,
do porquê que aquele peso está ali, quando você começa a conscientizar o teu cliente do porquê que ele está carregando aquele peso, ele vai começar a ter mais facilidade para poder tomar as boas decisões. Tem pessoas, e às vezes alguém aqui pode estar passando por essa situação, que parece que faz absolutamente tudo certo, mas não emagrece. Nem todo mundo tá com aquela gula. Às vezes a pessoa ali fala assim, poxa, mas eu como tão pouco. Poxa, mas meus exames estão em dia. Mas por que será que esse peso ele não cede? Porque tem pessoas, se essa pessoa ela faz, claro que em nenhum momento a gente vai descartar a necessidade das questões físicas, né? Então, a pessoa ela tem que continuar visitando o médico para poder fazer os exames hormonais dela, ela vai ter que ter ali a parte nutricional, vai ter a parte do exercício, mas entenda, o descontrole físico, na maioria das vezes, ele nasce das emoções. Desestrutura as emoções, essas emoções começam a desestruturar a parte física e essa parte física começa a refletir nos problemas de saúde. Então eu tentar resolver todo o meu aspecto físico sem resolver o gatilho que me fez ter esses problemas físicos, vamos dizer que isso seria paliativo. Ou então resolvo uma coisa e arrumo outro problema. E aí agora eu vou dar um exemplo aqui da cirurgia bariátrica, que é onde a gente enxerga muito problema. Todo mundo que vai fazer cirurgia bariátrica precisa passar por um acompanhamento emocional antes. Certo? Então geralmente é o psicólogo que vai fazer, mas o terapeuta de emagrecimento, ele pode fazer um acompanhamento emocional. O que acontece? Muitas vezes essa pessoa estava acima do peso por uma necessidade de força, de proteção ou de acolhimento. Então aquele peso estava cumprindo uma função na vida dela. Aí agora ela vai para a cirurgia bariátrica, só que ela não conseguiu identificar de fato, mesmo que seja obrigatório o acompanhamento psicológico, mas às vezes ela não descobre de fato o que foi que estava segurando aquele peso para ela. E aí ela vai, faz a cirurgia, ela emagrece muito rápido. Aí quando aquela pessoa emagrece muito rápido, você pensa o quê? Essa pessoa vai ficar feliz, mas tem gente que não fica. Que é como se tivesse tirado a armadura, a proteção, algo ali dela. E aí essa pessoa ela não consegue mais ingerir a mesma quantidade de alimento que ela ingeria antes, porque o estômago dela está menor. E agora ela vai começar a tentar compensar, às vezes, com outro tipo de alimento, que seja calórico, mas que seja líquido. Aí vai tomar um leite condensado, um sorvete, alguma coisa, e ela vai tentar compensar. E às vezes essa necessidade de compensar é para que o seu peso ele volte e ela volte a se reconhecer. Porque por mais que seja um problema, o excesso de peso, muitas vezes ele está cumprindo uma função. E quando ele sai de uma maneira muito rápida, é como se às vezes tivesse tirado uma armadura de proteção, ou uma forma de acolhimento, ou uma forma de ter atenção. Então é muito comum que pessoas que emagrecem muito rápido, elas não passem a ter mais felicidade do que tinham antes. E isso é muito... Para quem não conhece, né? É como se fosse estranho. Na verdade, a pessoa vai achar que é estranho. Mas eu emagreci. Mas por que eu ainda continuo parecendo que eu estou inquieta, parecendo que as coisas não se resolveram? Eu achei que era só a gordura e, na verdade, ela vai descobrir que não é só a gordura. Que existem mais situações que estão por trás disso. Agora, por outro lado, quando você tem um processo que ele ocorre da melhor maneira possível, onde essa pessoa identifica os padrões dela, por que ela está acima do peso, o que está fazendo ela reter aquele peso, e agora ela vai para um processo ou cirúrgico ou medicamentoso e ela começa a emagrecer, o processo dela é diferente. Porque agora aquela gordura que antes tinha uma função, ela deixa de ter aquela função. E ela passa agora a ter um equilíbrio dentro do seu processo de emagrecimento. E quem é que dá essa direção? O terapeuta ou o psicólogo, que vai fazer com que essa pessoa comece de fato a entender a causa raiz desse aumento de peso. E aí dentro desse contexto da terapia de emagrecimento, o que é que vocês precisam saber agora? Principalmente para quem não tem informação nenhuma em terapia. Você não precisa saber nada previamente.
Porque o objetivo da formação é te ensinar do básico até o teu processo de atendimento, até você concluir sua formação e você sair sendo capaz de conduzir qualquer pessoa dentro do processo de emagrecimento emocional. Então, mesmo que você nunca tenha feito uma formação em terapia, mesmo que você não tenha feito uma faculdade de nutrição, de psicologia, de educação física, mesmo que você vai conseguir sair com uma formação em terapia de emagrecimento, porque você vai receber todo o passo a passo daquilo que você precisa realizar, desde o início até o final. E sendo que, primeiro de tudo, nós vamos ter uma parte do autodesenvolvimento. Você vai ter a fundamentação teórica. E aí, o que é que essa fundamentação teórica vai te ensinar? Vai te ensinar sobre traumas, sobre crenças, sobre o subconsciente, sobre os 3 cérebros. Você vai aprender sobre as bases de como a mente funciona. E essa mente voltada para o emagrecimento. Então, você tem toda a base inicial dentro da formação. Na sequência, você começa também a passar pelo seu próprio desenvolvimento. Então, você começa a aprender a como você remove crenças, como você vai removendo seus traumas, como você vai eliminando determinados bloqueios, como você vai treinando o seu subconsciente para poder tomar conta das suas ações. Então, você passa por um processo de transformação pessoal também dentro do processo, de toda a formação. E aí depois você começa a entrar na parte profissional. Aí na parte profissional você agora começa a aprender a aplicar o método. Como é que você vai aplicar esse processo de emagrecimento em grupo, como é que você vai aplicar o seu processo de emagrecimento individual, como é que você vai poder também ter os seus programas de emagrecimento. E aí uma coisa também que eu tenho muito forte para poder trazer dentro da formação de terapia de emagrecimento é deixar os futuros terapeutas de emagrecimento cientes desde o início de que também vão precisar passar por um processo de aprender a vender os seus programas de emagrecimento. Porque uma coisa que eu percebo de uma maneira geral, geralmente o terapeuta ele entra e só descobre que vai ter que aprender a vender lá no final. Depois que já formou, que pegou o certificado, que agora fala assim, e agora? Cadê meu cliente? Então, por trabalhar muito com essa parte de vendas, também onde eu tenho mais de 3.000 alunos hoje, e entender que a maioria dos terapeutas, eles entram e saem da formação sem saber que precisariam vender e sem saber oferecer o seu serviço. Então, dentro da nossa formação em terapia de emagrecimento, uma coisa também que a gente estipulou para ser um dos módulos da formação é a parte de vendas e marketing. Porque a metodologia ela só cresce se você tiver cliente. Porque se você não tiver os seus clientes, a gente não consegue fazer o método chegar a muitas pessoas. A gente não consegue ajudar muitas pessoas se você trava, se você forma e depois você não tem cliente. Aí o que acontece? Você formou e o método travou. Então vai ser uma coisa que nós vamos trabalhar também dentro da nossa formação desde o início. Aliás, desde agora, né? Então quem está entrando agora já está sabendo como é que funciona. Você vai se profissionalizar, você vai ter que ter um trabalho, mas para você ter esse trabalho e fazer com que ele seja rentável para você, é lógico que você tem que aprender como que traz o cliente para poder participar desses processos. E aí tudo a gente vai usar as metodologias que nós já temos e também a experiência daquilo que nós já realizamos ao longo do tempo, principalmente no que diz respeito a venda desses grupos e desses aplicativos, que é uma coisa que a gente costuma fazer muito bem aqui dentro do nosso negócio. Aliás, antes de vender para terapeuta, eu vendia emagrecimento, tá? Eu acho que a maioria aqui que me conhece já me conheceu aqui sendo mentor de terapeuta, mas antes de ser mentor de terapeuta, as minhas vendas digitais eram focadas em grupos de emagrecimento e produtos para emagrecimento, os quais também nós continuamos tendo aí até hoje. Aliás, no emagrecimento até produto físico a gente tem também. Isso aqui é um produto que a gente tem, Turbo 3D, é um produto de emagrecimento que a gente vende ele também, tá? Então assim, eu vou querer dentro da formação que vocês aprendam de fato como que vocês vão transformar esse conhecimento em dinheiro. E vocês transformando esse conhecimento em dinheiro, qual é a nossa certeza? Que a nossa mensagem
que o nosso método está chegando a quem precisa chegar, que são as pessoas que estão lutando contra a ansiedade, contra a compulsão alimentar, contra esse excesso de peso. Então o nosso movimento dentro da formação em terapia de emagrecimento, ele de fato, ele só é consolidado quando vocês que vão tornar-se terapeutas tiverem cliente. Porque vocês concordam comigo se vocês formarem, vocês entram na formação em terapia de emagrecimento, vocês formam, pegam o certificado, mas se vocês não atendem ninguém, vocês entendem que o processo ele morreu ali, então a gente não tem a expansão do negócio, então a gente só expande, a gente só cresce, nasce na ponta final, depois de formado, vocês tiverem também essa capacidade de atrair os seus clientes. E quanto mais rápido vocês forem se posicionando para isso, menos frustração vocês vão ter lá na frente. E aí vocês vão começar, uma coisa também que a gente vai fazer muito dentro da nossa formação, principalmente na parte de desenvolvimento pessoal, é vocês começarem a quebrar medos, crenças limitantes, e tudo isso que acaba fazendo com que você não consiga avançar profissionalmente. Então o que é que acontece? Como é que geralmente a nossa mente funciona? Nós estamos, na maioria das vezes, conectados a quem nós fomos no passado. Então a gente está aí, nossa mente ela está... Eu não vou explicar sobre os 3 cérebros agora porque eu ia ter que fugir demais daquilo que a gente precisa entregar aqui hoje. Mas eu quero que, de certa forma, vocês entendam que existe uma mente consciente e uma mente subconsciente. E essa mente subconsciente, ela é alimentada por tudo que aconteceu ao longo da sua história. Só que, geralmente, a gente se conecta muito mais a situações que não foram tão boas assim do que as coisas boas que acontecem na nossa vida. Os fatos ruins, às vezes, eles costumam ter um peso maior do que as coisas positivas. Quer ver? Vou dar um exemplo. Se você for, na maioria das vezes, tá? Se você for diferente, você coloca assim, não, eu sou diferente. Às vezes se você estiver andando na rua e você achar R$50, você fica grato e você pega aqueles R$50, é uma alegria. Mas se você estiver na rua e você só tem R$50 no seu bolso que você deixou para resolver alguma coisa, e você perde aqueles R$50, parece que o lado sentimental da dor é mais significativa do dia que você perdeu do que você achou. Parece que maltrata mais. Porque eles falam na situação, você está indo lá, você está indo na rua agora, aí você achou R$50. Qual o nível de alegria que você ia ter? Agora tu só tem R$50 que tu tá indo para poder resolver uma coisa. Aí quando tu chega onde tu ia resolver a coisa, tu olha, vai tomando no bolso e tu vê que tu não tem mais aqueles R$50. O grau, aquele trauma, o grau que aquilo marca costuma ser maior. Então, geralmente, nós estamos sendo conduzidos por situações que já passaram, só que na maioria das vezes a gente tem uma interpretação mais negativa daquilo que já se passou. Até porque isso também é uma das formas de reter peso, tá? Essa conexão, não conseguir largar com as coisas do passado. Então, isso também é uma forma de reter peso. Por isso que eu digo que, na maioria das vezes, o peso é só um sinalizador de questões. Só que eu consigo também começar a treinar a minha mente para poder sair desse ciclo. Ao invés de eu passar a maior parte do tempo padronizado a entrar nesse estado de medo, de estresse, de achar que eu não vou conseguir, eu consigo também começar a treinar minha mente para que ela agora me veja em uma posição diferente. E aí, só para vocês entenderem, quem já é terapeuta fica mais fácil para entender, mas quem não é vai conseguir entender. Vamos pensar o seguinte, esse subconsciente, que eu digo que armazena absolutamente tudo, que padroniza tudo que a gente vai pensando e a maneira que nós vamos agindo, ele tem uma particularidade, porque ele não entende nem o que é passado, nem o que é futuro. Para ele tudo está acontecendo agora. E aí observa o seguinte, na maioria das vezes, vocês vão observar a vida de vocês e a vida de outras pessoas. Parece que a vida das pessoas, e você vai olhar para a sua também, está em uma eterna repetição.
entra ano sai ano. Aí parece que é sempre aqueles mesmos problemas, aquelas mesmas pessoas, aquelas mesmas situações. Aí começa a melhorar um pouquinho, aí piora de novo, e aí fica parecendo que tá aquele ciclo. Aí você, por mais que pareça que você lute, querendo sair, às vezes, daquela situação, parece que tem alguma coisa que está te chamando para voltar. Aí você repara na sua vida, talvez se você já não tem mais esse problema, se todo ano você percebe que você está avançando, que você está crescendo, que você está sempre conseguindo evoluir, beleza, você já conseguiu romper com esse padrão, ótimo. Mas se tu sente ainda que parece que as coisas elas vão, voltam, e aí parece que está sempre aquelas mesmas situações, isso na verdade é um padrão de subconsciente. Porque na verdade a realidade ela é aquela que foi criada aqui, ó, no subconsciente. O que você está vivenciando agora, seja de bom ou seja de ruim, é um programa do teu subconsciente. Só que muitas vezes esse programa, a gente está rodando um programa que a gente não gostaria de estar rodando. A gente está vivendo de uma forma que a gente não gostaria de estar vivendo. Só que o tempo todo eu estou conectado com o meu passado. E aí o que é que nós fizemos dentro da nossa formação em terapia de emagrecimento? A gente tem uma parte que é toda dedicada à construção do subconsciente que eu quero. E aí o que é que a gente vai fazer? E isso também foi muito baseado em todos os estudos que eu fiz e a formação de terapia que eu fiz. Inclusive na formação de terapia que eu fiz tem um movimento que ele é fantástico. No final a gente faz todo o processo, né? A gente vai buscando os traumas, os medos, a gente vai buscando. E no final existe algo que a gente chama de potencialização. Onde a gente pensa tudo de bom que aconteceu na nossa vida. Depois a gente imagina a vida que a gente quer. E agora a gente faz esse desenho mental dessa vida já existindo. E esse é um movimento que eu estou comunicando com o meu subconsciente aquilo que de verdade eu quero viver. Só que, onde é que está a grande dificuldade para a maioria das pessoas? Sustentar isso durante muito tempo. Porque às vezes você faz isso uma vez e depois esquece. Aí você volta a ficar de novo nos mesmos programas emocionais que você estava vivendo antes. Então, observando essas questões, o que é que a gente percebeu? Que se eu coloco o terapeuta de emagrecimento desde o início da formação, ele idealizando e sentindo o terapeuta que ele vai ser no final da formação, é muito mais fácil que eu trabalhar esse subconsciente dele, para no final da jornada ele estar preparado, para poder tomar posse de quem ele é, para a gente poder tirar aquela síndrome do impostor, para a gente poder deixar ele já preparado, para ele não enfrentar surpresa depois que ele forma, para ele não falar, formei, e agora faço o quê? Para ele já saber, não, formei, agora tudo bem, eu sou profissional. A minha mente já entendeu que eu sou profissional. O meu subconsciente já está treinado para poder ser profissional. Então você passa ali, você vai passar uma jornada por mudando a tua percepção de vida. Porque você precisa de uma média de 60 dias para poder começar a criar novas conexões neurais. É em torno de 60 dias. E vocês vão fazer isso na vida de vocês, e depois vocês vão fazer isso na vida do cliente de vocês. Porque em média para vocês parar de repetir um padrão que você vinha repetindo. E às vezes você acorda já está na negatividade, acorda já está na falta, acorda já está sentindo que as coisas não estão andando. Às vezes você já acorda e diz, e por mais que você pense assim, eu vou pensar positivo. Se pensar positivo resolvesse, só pensar positivo resolvesse, ninguém está enfrentando problema. Mas por que pensar positivo somente não resolve? Porque eu estou focado em padrões de tudo que eu já vivenciei antes. Então é como se a minha mente ela tivesse ali alicerçada nas situações difíceis que eu vivi. E aí quando eu vou ficando muito tempo preso nessas situações, é como se minha mente criasse um caminho e esse caminho só me levasse para essas mesmas situações. Não é porque só existe aquilo, é porque eu repeti tanto aquilo na minha vida que aquilo acabou virando um caminho neural. Aí eu só faço aquele caminho, porque é o único caminho que você fazer. Aí por isso que as coisas ficam se repetindo. Aí a pessoa fala, porque tudo é difícil, eu não consigo, eu estou sempre em relacionamento ruim, ninguém me respeita, eu não consigo me importar como profissional que eu deveria me importar, porque existe um caminho neural que foi criado e ele passou muito tempo sendo alimentado. Mas eu posso criar outros caminhos neurais.
Só que eu preciso de quê? De tempo. Porque é semelhante àquilo que acontece na musculação, quando a pessoa vai para academia. Na primeira semana, quem já foi na academia e se você já foi na academia, um dia, vamos dizer, você passou um tempão sem ir pra academia, e você foi na academia. Quem no outro dia ficou com o corpo todo doído, responde aqui, assim, só bota aí, se sim ou não. Se já foi na academia ou se já fez um exercício. Às vezes nem foi tanta coisa assim que você fez, mas no outro dia seu corpo tava todo doído. Quem já passou por essa sensação de corpo dolorido depois de exercício? Que vocês vão perceber que com a mente acontece algo bem semelhante, que eu vou explicar aqui agora. Só coloca assim, sim, não. Que é para eu poder ver aqui. Porque quando você vai treinando a tua mente durante muito tempo fazendo a mesma coisa, chega um momento que ela padroniza e ela só quer fazer aquela mesma coisa. Ela só quer fazer aquilo. Ela foi treinada para fazer aquilo. E aí, se você fizer algo diferente, no primeiro momento você vai ter muita resistência. E aí, quem a maioria está botando aqui que já sentiu isso na academia. Você vai na academia, você está acostumado, você não está acostumado a fazer aquele tipo de exercício. Você não está acostumado a pegar peso, você não estava acostumada. Aí quando você vai a primeira vez, o teu corpo ele vai ter uma resistência com relação àquilo. E aí você vai passar por um processo ali inflamatório, que é por conta do exercício. Vai doer a primeira vez, mas se você continua fazendo, com 2 meses, aquele mesmo exercício que deixou você toda doída na primeira vez, ela já é um exercício leve, já está fraco aquele exercício para você. O exercício que você fez lá no início, que deixou você toda doída, se você continuar indo para academia, com 2 meses, aqueles exercícios que deixou você doído não faz efeito mais nenhum em você. Porque você já está treinada. Então você vai precisar aumentar o peso, aumentar a intensidade para você continuar tendo resultado. Aí eu estou trazendo algo que é físico, que é para vocês entenderem que com a mente vai funcionar da mesma forma. Então o que é que nós vamos fazer? Além de te entregar uma formação com a base de conhecimento que você vai ter, então você vai aprender de fato a como conduzir um processo de emagrecimento emocional, com todas as técnicas que você precisa saber. Mas antes de eu pensar em resolver alguém, eu tenho que entender que eu preciso resolver vocês, que vão entrar. E quando eu falo assim, resolver, eu só quero que vocês entendam que eu não estou falando de deixar vocês magrinhos, não. E quem quiser emagrecer, vai emagrecer, porque também a gente vai ter uma nutricionista disponível, a nutricionista que também é terapeuta de emagrecimento, e ela vai estar disponível para acompanhar todo mundo da formação. Então assim, e vocês vão ter a minha assistência também como personal trainer. Então quem quiser, eu quero emagrecimento físico e tal, vai ter também dentro da formação. Eu quero deixar vocês prontas, de fato, para que vocês saiam preparadas. Certo? Então, quem tá. E a nutricionista é uma das mais top que eu conheço, tá? Vai estar aí com a gente para poder mudar tudo. Na verdade, a ideia da formação em terapia de emagrecimento é mudar você por completo. Te ajudar nesse processo, porque não somos nós que mudamos vocês. Cada um é responsável por suas mudanças. A gente só entrega a ferramenta. Né? Então, a gente vai dar caminhos e ferramentas para que vocês possam mudar. Mas coloque isso na sua cabeça também até quando você for atender. Não é você que muda o cliente. É o cliente que vai receber as ferramentas que você tem, o conhecimento que você tem, e ele vai decidir mudar. Não sou eu, Leonardo, mas a nossa equipe que vai mudar vocês. É vocês que vão tomar consciência que querem isso para a vida de vocês, vocês vão ter a ferramenta para acelerar o processo e fazer isso acontecer. Mas além dessa questão da parte de nutrição, de exercício que a gente vai acompanhar, eu vou querer também que vocês passem por um processo de transformação de subconsciente para vocês verem a realidade de um jeito diferente. Porque se você sai com a formação, mas a tua mente subconsciente ele está o tempo todo em um caminho que você não se vê como terapeuta de verdade, que você não internalizou você terapeuta de verdade, você vai passar uma dificuldade tremenda. Para poder sentir, só para você sentir que você é terapeuta, você vai ser uma dificuldade tremenda. Você vai ter uma síndrome do impostor, que às vezes é terrível. E eu falo isso por experiência própria de tantos atendimentos que eu fiz e faço. Então vocês vão passar por um processo de começar a trabalhar esse subconsciente para criar esses novos caminhos neurais. Para esses caminhos neurais começar a trazer uma nova percepção. E essa nova percepção começar a construir uma nova realidade. Porque você pensa,
algo, você sente e as suas ações fazem o movimento. E o seu movimento faz o resultado. Então, para você entender, se o seu pensamento é de que as coisas não são bem por aí do jeito que você está pensando, ou se você tenta forçar um pensamento positivo, mas você não sente que aquele pensamento que você está tendo positivo, ele é real na sua vida, você entra no que a gente chama de estado de incongruência. E o estado de incongruência, ele sempre nos leva a ficar no mesmo lugar que nós estamos. Então, vocês vão aprender a pensar da maneira certa, sentir de maneira congruente, e no seu sentir da maneira congruente, suas ações são diferentes. E as suas ações sendo diferentes, o seu resultado é diferente. Mas eu só consigo ter ações diferentes e sustentar as ações diferentes se eu mudei a minha relação entre o que eu penso e o que eu sinto. E aí isso vocês vão aprender também que existe uma conexão muito forte entre o coração e a mente. E que eles precisam estar trabalhando em congruência. Para eu trazer a mudança de realidade que eu estou esperando. Quando eu faço esse movimento, agora eu começo a também trazer uma perspectiva de vida diferente. Então, trazendo, o que é que a gente vai ter dentro da nossa formação? Nós vamos precisar, primeiro, que tenha toda uma base teórica do que é ser um terapeuta, do que um terapeuta precisa saber. Então, você vai ter que ter toda essa base teórica. Você vai ter uma base de uma transformação pessoal, porque isso é algo que nós estamos implementando. Nem em nível superior você vê esse tipo de preocupação. E olha que graduação eu fiz 2 completas e teve ainda a graduação que eu deixei no caminho, que foi de fisioterapia, que eu acabei não concluindo, mais pós-graduação. E toda formação, toda graduação, no final das contas, ele só vai te entregar aquilo que realmente ele precisa te entregar, que é o conhecimento teórico para você fazer o seu atendimento depois. E isso é o que precisa ser entregue. É isso que precisa ser entregue. Mas por vivência, por vida, por história, por perceber, eu entendo que todo mundo merece passar por um processo de transformação pessoal. Porque, na verdade, também uma das coisas que eu mais investi nos últimos tempos foi isso, esses programas de transformação pessoal. Porque eu sei que isso faz muita diferença, principalmente quando a gente vem de uma realidade difícil. É difícil você superar as dificuldades de onde você veio enquanto você não consegue liberar esses programas antigos que a gente foi acostumado a viver. Então é por isso que muitas vezes é difícil mudar. Mas por que é difícil mudar? Porque não se tem caminhos e ferramentas que estimulem o tempo inteiro você a fazer esse movimento de transformação. E é exatamente isso que a gente vai começar a trazer. Então a gente vai trazer essa parte e nós vamos trazer também toda a base do método que você vai aplicar. Então é um método 100% replicável. Então o que vocês vão aprender conosco, vocês vão pegar a fórmula daquilo que vocês vão fazer. Vocês não vão ter que inventar a roda. Vocês vão ter que seguir o método que nós vamos passar. Para atendimento individual você vai fazer isso, isso e isso. Para atendimento de grupo você vai fazer isso, isso e isso. E assim, e para vender você vai fazer isso, isso e isso. Para você começar a se posicionar da maneira adequada dentro do mercado. Para você começar a ter os resultados que você precisa ter. Então tudo nasce dentro da formação, tudo nasce da sua própria transformação. Independente se ela vai ser algo que você quer mexer o seu físico também, se você quiser, eu preciso de uma transformação física também, você também vai passar por esse processo dessa transformação física. Mas nada, você tem que passar por uma transformação emocional para você poder entender que você é terapeuta, que você pode viver dessa missão, que você, de fato, pode se posicionar como alguém que é capaz de transformar a vida daquelas pessoas que assim desejarem. Com método, com caminho e com um passo a passo bem definido. Então, dentro da formação, são essas etapas que nós vamos
percorrer para que vocês possam assim chegar ao resultado. Eu só vou pegar aqui uma apresentação aqui da nossa grade, só para a gente poder passar aqui com relação a algumas bases da nossa formação, certo? Vou só abrir aqui rapidinho. Enquanto isso, daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha nas perguntas. Eu vi que saem algumas perguntas, mas às vezes não dá para acompanhar em tempo real. Mas eu vou dar uma atenção nessas perguntas de vocês já já, certo? E aí de repente também o que eu vou mostrar aqui agora, o que eu já falei, pode ter tirado a dúvida, certo? Mas se não tirou, vou tirar agora. Vamos lá, então a nossa formação, ela é a TEC, que é a terapia de emagrecimento emocional comportamental, e a base dela é te ensinar as questões voltadas a emoções e comportamentos. Porque primeiro nós agimos dentro das emoções, só que a emoção sozinha, mesmo que ela esteja controlada sem comportamento desejado, não gera resultado. Então por isso que a gente trabalha tanto na frente emocional quanto na frente comportamental. Então essa formação é uma formação profissional. Nós temos uma abordagem integrada, ou seja, a gente vai pegar conhecimentos baseados na neurociência, base da psicologia, da psicossomática e da constelação familiar para poder embasar o nosso método. É um método fácil de ser aplicado e com ética, porque nós não adentramos as áreas de outros profissionais. Então o papel do terapeuta jamais será prescrever alimentação, porque isso é função do nutricionista, não será de prescrever exercício físico, porque isso é uma função do personal trainer, não vai ser de prescrever nenhum tipo de medicamento, porque isso é uma prescrição feita pelo médico, e nós vamos cuidar exclusivamente da nossa parte, que é as questões emocionais, que é tão importante quanto qualquer outra área. Olhar se não for mais importante. Então a nossa formação, ela é dividida em 10 módulos, e todo módulo a gente vai trabalhar com teoria e com a prática. Então a gente vai ter ali uma formação, ela vai estar dividida ali nos seus 10 módulos. Ao final dessa formação você recebe a sua certificação, e é essa certificação que vai garantir que você possa estar atuando profissionalmente. Então aqui a gente tem algumas disciplinas que nós vamos estar abordando dentro da nossa formação. Então aqui a gente tem o fundamento da terapia emocional comportamental, o inconsciente, o processo de emagrecimento, o peso como uma linguagem emocional. Então a gente aqui vai tratar de traumas, crenças e sistema, as funções emocionais do peso, aquilo que eu falei com vocês, né, sobre a questão de acolhimento, proteção, força, os ciclos da compulsão alimentar, como é que essa compulsão alimentar ocorre, como a gente consegue começar a resolver essas questões, a parte ética, limite terapêutico, que é que eu estou falando, até onde a gente pode ir profissionalmente, o trabalho junto à equipe multidisciplinar. Então vocês vão entender que o trabalho do terapeuta não é um trabalho isolado, não é um trabalho que promete nenhum milagre, é um trabalho sério e que entende que o emagrecimento ele precisa de equipe multidisciplinar, e vocês também vão aprender como trabalhar em equipe, porque isso é muito importante. A psicologia do emagrecimento, eu tenho aqui uma compreensão profunda com relação a comportamento. Então, a identidade, comportamento alimentar, a mente sabotadora, os traços de caráter no emagrecimento. Inclusive, é uma das coisas também que influencia muito essa questão de como essa gordura vai estar posicionada no corpo, é de acordo com os traços de caráter que aquela pessoa tem. Então vocês vão aprender como identificar esses traços, no caso aqui, né, que é oral, psico, masoca, esquizoide, rígido. Vocês vão começar a entender como é que eles se comportam
diante do alimento, qual é o caminho também que cada traço desse consegue melhores resultados, como é que eles precisam ser estimulados. Vocês vão entender sobre a fome emocional, a fome física, como é que eu faço para identificar uma fome emocional, como é que eu faço para identificar uma fome física, para entender o que é normal, o que não é. Nós vamos ter aqui a terapia breve, né, aplicada ao emagrecimento, então a técnica de intervenção em terapia breve, o reset emocional aplicado ao emagrecimento. O reset é semelhante a uma técnica, dentro da TRG a gente chama do reprocessamento cronológico. O reset seria mais ou menos essa aplicação para você entender o que foi que aconteceu ao longo da história dessa pessoa que pode estar influenciando o peso dela. Vocês vão aprender a aplicar os protocolos para resolver questões de compulsão alimentar, ressignificação emocional, projeção de uma nova imagem corporal. Aqui vou lidar com o subconsciente do meu cliente, fazer com que ele consiga estabelecer uma imagem com esse novo eu e sentir esse novo eu. Vocês vão aprender como é que vocês fazem isso. Nós vamos entender a psicossomática por trás do emagrecimento. Então a gente entende que o corpo fala, o corpo está tentando te explicar algo. Agora o que esse corpo está tentando falar? E vocês vão começar a ter uma base de conhecimento de como identificar. Então você vai ter essa leitura emocional dos traços corporais. Você vai entender sobre os sintomas relacionados ao peso e a psicossomática aplicada ao emagrecimento. Em outro módulo a gente vai falar sobre a saúde integrada, visão ética, multidisciplinar de saúde, construção dos hábitos saudáveis, exercícios físicos, saúde emocional. Então aqui é a área que a gente começa a entender algumas questões relacionadas até mesmo a outras áreas. Vocês não vão falar sobre dieta, sobre exercício, mas vocês precisam ter um entendimento. Então vocês vão ter um pouco de entendimento da nutrição, não para vocês prescreverem, mas para vocês entenderem. Vocês vão ter uma base de entendimento do exercício físico, porque também é importante que vocês entendam o contexto do emagrecimento. Vamos tratar também sobre algumas questões medicamentosas, cirurgia bariátrica, enfim. A gente vai trazer também uma base de conhecimento que não é para vocês aplicarem no dia a dia, mas que é muito importante, porque quando o cliente chegar para conversar com você, você vai entender o que ele está falando. Se ele falar alguma coisa de alimentação, déficit calórico, superávit calórico, taxa metabólica basal, quando ele for falar de alguma coisa, você vai entender também. Você não vai ficar com uma linguagem que você não vai conseguir entender o teu cliente tentando te explicar algo. Você vai saber, isso é importante também, mesmo que não seja a sua área de atuação. Aí a gente também vai trabalhar emagrecimento dentro das questões sistêmicas. Então aqui a gente vai pegar ali uma base da constelação familiar e alguns aspectos voltados a isso, porque muitas vezes o peso do cliente ele não desce por uma lealdade ao sistema. Às vezes esse cliente está buscando a mãe dele na hora que ele come, principalmente essas pessoas que comem quando se sentem sozinhas, né? A pessoa está sozinha de casa, ela começa a comer demais, come à noite, às vezes é uma busca de afeto, e às vezes esse afeto é de alguém dentro do contexto familiar, então vocês vão entender também como é que funciona essa parte. A gente vai falar de comportamento, sustentabilidade, porque não adianta apenas resolver as questões emocionais. A gente também precisa identificar os padrões comportamentais e ajudar essas pessoas a mudarem os seus comportamentos. E ela mudando o comportamento, ela vai ter um resultado mais expressivo e vocês vão ter também essa base de conhecimento. E a gente vai ter também uma tecnologia dentro da nossa formação. Então nós vamos ter um aplicativo exclusivo da nossa formação. Então você vai ter dentro desse aplicativo a forma de você cadastrar o seu cliente dentro do aplicativo, de como você vai conduzir os atendimentos dele dentro do aplicativo, como você vai enviar essa anamnese, como você vai acompanhar o resultado do seu cliente, tudo dentro da tecnologia, tudo dentro do aplicativo que você vai receber ao final da formação. E também a estrutura do protocolo TEC. Então, como é que o método TEC funciona para o atendimento individual? Como é que o método TEC funciona para o atendimento em grupo? Como é que nós vamos mensurar a evolução do cliente dentro desse processo? E, ao final, você recebe a sua certificação. Aí a gente vai fazer alguns atendimentos demonstrativos e vocês vão participar dessa questão dos atendimentos demonstrativos. Vamos fazer uma avaliação final, mas não é uma avaliação com pontuação, não é algo que a gente vai avaliar e você vai receber uma nota, não é isso, é só
para que você tenha mais uma oportunidade de revisar aquilo que você aprendeu, para que você possa sair e começar a fazer os seus atendimentos. Terminando esse processo, você recebe a sua certificação e aí nós fechamos essa parte. Lembrando que a gente vai ter essa parte de bônus que vai ser a parte de vendas, certo? Vai ser essa parte toda de vendas dentro do processo da formação, porque para a gente é muito importante que vocês saiam com uma base de como vocês vão vender esses processos de terapia, certo? Então essa é a nossa base curricular. Então, se vocês estão percebendo, é um trabalho que ele é bem completo dentro daquilo que você precisa de fato dominar, aprender. A gente teve uma preocupação em estruturar essa grade curricular da melhor maneira possível para que a gente pudesse ter um atendimento que pudesse ser replicado, que fosse baseado nas nossas experiências, naquilo que realmente nós sabemos que funcionamos, que tenha embasamento científico. Então a gente foi buscar fazer com que o método realmente pudesse ser replicado por qualquer pessoa que adentre a nossa formação. Deixa eu ver se teve aqui alguma pergunta. Se tiver, eu já respondo agora, antes de falar sobre a questão dos nossos investimentos. Deixa eu só dar uma olhada aqui, que pode ter alguma coisa que eu não tenha respondido. Eu aproveito e respondo agora. Dá uma olhada aqui. Para eu conseguir vender esse tipo de terapia, eu preciso ser exemplo, eu preciso resolver primeiro. Sim, faz muito sentido, muito sentido. Na verdade, a gente quer que realmente isso aconteça, que realmente você possa passar primeiro pela sua própria transformação, e essa sua transformação ela possa servir ali como uma base, até porque o profissional que ele consegue vender aquilo que ele vive, ele tem muito mais confiança. E essa confiança é uma confiança que ele vai transcender para o público dele de uma maneira geral, pode ter certeza disso. Porque tudo é energia, gente. Pode ter certeza nessa vida que tudo é energia. Então, se a tua energia ela vibra nessa mesma direção daquilo que tu tá falando e aquilo é coerente com aquilo que tu tá vivendo, você vai ter muito mais confiança. E você tendo muito mais confiança, o teu cliente ele vai perceber essa confiança. Então você vai conseguir ter mais resultados. Então isso é muito real, essa questão de você primeiro precisa terapeuta, estudo, sucesso, maravilha. Certificação reconhecida pelo MEC, sim. Acho que é pelo MEC aqui no final, né? Mas porque cortou aqui, tem umas figurinhas que eu não estou conseguindo tirar aqui da frente, mas só consegui ver. Certificação é reconhecida. Se for pelo MEC, a resposta é sim. Pronto, então as perguntas eram essas. Alguém tem alguma pergunta que queira fazer antes de eu explicar como é que vai funcionar essa questão aqui? Para quem de fato quiser se tornar um terapeuta de emagrecimento, alguém quer fazer uma pergunta? Senão eu vou mostrar a condição aqui. Se tiver, aproveita, responde agora. Se não tiver, se tiver alguém que quiser fazer a troca na TRG, estou aqui. Agora aqui, na verdade, do pessoal que vai entrar, atendimento, você só pode, até bom você colocar de certa forma essa mensagem aqui. Veja só, atendimento vocês só vão poder fazer depois de formar, certo? Então, adentrou na formação, tem que passar por todo o processo
E aí depois que você passa por todo o processo, aí sim, depois você pode buscar fazer os atendimentos. Por que não tem como fazer atendimento antes? Porque é que nem qualquer formação, é que nem como se fosse uma faculdade. Ninguém entra na faculdade e sai atuando antes de terminar. Você pode ter até o processo de estágio, mas atendimento mesmo só depois que forma, depois que pega a certificação, até porque é a base legal de como é que funcionam as coisas, tá certo? Só para poder fazer isso aí. Então veja só, então o que vocês conseguiram perceber, né? Que essa formação, além de toda a base que eu já mostrei para vocês, aqui todos os nossos módulos, cada um deles vai ser aplicado, a gente vai trazer o máximo possível que vocês consigam ter isso na teoria e na prática. Além de passar por essa formação, vocês também vão ter um processo de desenvolvimento pessoal. Para quem quer passar também por um processo de emagrecimento, vocês vão ter uma nutricionista à disposição, junto também com os protocolos de emagrecimento que nós já aplicamos. Então não é coisa que eu estou fazendo para formação, não é coisa que eu já aplico há muito tempo, que a gente sabe que a gente tem muitos resultados. E vocês que quiserem também passar pelo processo de emagrecimento vão poder adentrar nesse processo junto conosco, tá? Então você não vai estar sozinho em nenhuma das etapas. Como a gente ainda está fazendo aí a turma fundadora, né? Apesar da gente já ter uma turma em andamento, mas a gente ainda está fazendo esse processo inicial, então todo contato, todo suporte, ele é feito diretamente comigo, com a Jaiane, com o Juan ou com a Cleide. A gente vai estar dentro de um grupo, esse grupo é aberto, e a intenção é que a gente tenha o máximo possível de interação para que vocês também tenham o máximo possível de resultado. Então, além das aulas que já vão estar gravadas, nós também vamos ter aula ao vivo. Então, toda semana, a cada 15 dias, nós temos uma aula ao vivo. E como é que funciona a nossa forma de aplicação? Você entra, você tem acesso ao módulo 1. Quando você termina aquelas aulas que estão gravadas ali do módulo 1, a gente tem uma aula ao vivo sobre o módulo 1. E ali a gente vai fazer aquele tira dúvidas. Depois a gente vai fazer a sequência das aulas do módulo 1. E aí toda vez que a gente tem um conjunto de aulas gravadas, nós também temos uma aula ao vivo dentro do mesmo método, que é para você poder fixar e tirar suas dúvidas. Então não é só o que vai estar gravado, é o que está gravado, mas todas as aulas que nós vamos fazer ao vivo, reforçando tudo aquilo que vocês forem aprendendo para poder otimizar essa jornada de conhecimento. Por quê? Quando eu faço uma aula ao vivo, exemplo, estou fazendo uma aula ao vivo aqui agora com vocês. A tendência é que a gente acabe falando várias e várias coisas e entra em várias situações. Enfim, a gente não tem uma ordem exata ali, bem dividida. Mas quando as aulas estão gravadas, a gente já consegue deixar tudo delimitado, tema por tema. Então a gente faz essas aulas gravadas tema por tema, mas ao final de cada módulo desse a gente também faz uma aula ao vivo, que é para poder fixar. Porque na aula ao vivo a gente traz um exemplo, a gente conta uma história de alguma situação, vocês falam de alguma vivência que vocês tiveram, e aí quando você soma essas vivências, essas histórias que a gente conta, mais o reforço do conteúdo, com que você assistiu nas aulas gravadas, isso deixa o conhecimento mais fixado. Então a gente vai trabalhar sempre dessa forma. Tem as aulas gravadas e também tem as aulas ao vivo. Todo mundo que entrar nessa turma agora vai ter o acesso vitalício a todas as aulas que forem feitas, porque sempre quem chega primeiro tem mais vantagem do que quem vai entrando depois. Então é uma intenção nossa que quem entre agora também tenha mais possibilidades de tanto de acesso ao nosso suporte, como também você poder ter aí o acesso vitalício a toda a formação, para que você possa revisitar sempre que você desejar. Quem adentrar agora também nesse processo, além do bônus que eu já falei, né, que você vai ter esse acompanhamento nutricional, essa parte de atividade física para quem quer emagrecer, nós também temos o bônus, que é o do curso de vendas, porque você precisa aprender a vender isso que você está aprendendo. Então a gente quer que você aprenda, mas quer que você também venda. Por quê? Primeiro, duas coisas, a gente só consegue fazer o método ir mais longe se vocês tiverem cliente. E também vocês vão fazer um investimento e a gente precisa que esse investimento de vocês volte. Então tudo que a gente fala que é uma formação profissional, a gente tem que entender que a pessoa realmente ela está querendo se profissionalizar. Então também vocês vão ter isso.
E também vocês vão ter acesso a quando vocês formarem. Esse produto já existe, mas quando vocês formarem, vocês também vão ter acesso a um aplicativo que é os 21 dias para uma mentalidade magra. Esse programa a gente vende ele. E a gente já tem os nossos clientes, ele já é um programa que já é validado. E todos os nossos clientes da Tech, todas as pessoas que formarem, todos os terapeutas, a gente vai dar o direito a que vocês também possam vender esse mesmo programa usando as mesmas estratégias que a gente usa. Então é uma forma também que a gente vai dar um incentivo para que vocês possam monetizar esse processo de conhecimento que vocês vão ter. Então o produto já vai ter pronto. Então são 2 bônus que a gente vai estar oferecendo aí para quem adentrar agora. Agora eu vou pedir aqui só para poder apresentar para vocês aqui o investimento para que vocês possam andar conosco nessa formação. Deixa eu só abrir aqui. Então, vocês estão vendo minha tela? Deixa eu ver aqui, acho que não compartilhou não. Assim, agora tá. Pronto. Então aqui, vamos lá, com relação à questão do investimento dentro dessa formação. Primeiro, né, a formação, como eu já falei, você vai receber uma certificação que vai garantir que você possa atuar profissionalmente. Também, como eu já falei, você vai ter acesso aqui a 2 bônus, que um é o curso de vendas, para que você possa aprender como você vai monetizar dentro do programa de emagrecimento. Também vamos te entregar um produto pronto, que é para você poder vender usando as mesmas estratégias de vendas que a gente já usa aqui. Qual a vantagem desse bônus? Uma garantia maior de que você vai conseguir se posicionar de maneira profissional um pouco mais rápido. E aqui é esse outro bônus que é o da mentalidade aqui. Veja só, atualmente a nossa formação ela tem um investimento de 12 parcelas de 297. E esse investimento ele pode ser feito tanto no boleto quanto no cartão. Então esse investimento aqui, se a gente for parar para fazer uma conta de padeiro, se você tiver aí ao longo da tua jornada 3, 4 clientes, se a gente falar isso de maneira individual, você já tirou o seu investimento, sendo que é um conhecimento que você vai levar para a sua vida inteira. E lembrando que tudo que você vai receber poderia valer muito mais do que isso, porque não é só uma formação profissional, é um caminho para que você possa se desenvolver do ponto de vista pessoal também, para que você realmente possa crescer. Então hoje, se a gente fosse fazer uma análise, só para você ter um acompanhamento nutricional, junto com a parte terapêutica, junto com alguma parte de exercício, você investiria isso aqui facilmente e sem ter uma formação profissional. Mas pensando aqui nessa questão, ainda você sair com uma certificação reconhecida pelo MEC, podendo fazer disso uma profissão extremamente lucrativa, então a gente entende que é um investimento muito, mas muito acessível. Se você for parar para analisar, né, 12 parcelas, R$ 297, hoje você entra no mercado com R$ 297, você sai ali com alguns itens e você acaba não conseguindo depois ter um retorno desse dinheiro. Mas quando a gente fala aqui de uma formação e você tem aqui um investimento de 12 parcelas de 297, você pensar aí 297 por mês, se você conseguir fazer um atendimento que seja vender para um cliente por mês, você já vai ter tirado muito mais do que aquilo que você está investindo. Então é um investimento muito acessível. Porém, eu tenho algo bem mais interessante para quem está aqui ao vivo agora e que decidir tomar essa decisão junto conosco aqui. Eu tenho 10 vagas para essa turma aqui agora, com uma condição muito melhor do que essa. E aí como é que vai funcionar? Depois que eu terminar aqui a gravação, e eu já vou mostrar qual é a condição que eu preparei para você que está aqui ao vivo e que decidir andar conosco nessa jornada, eu vou colocar no grupo um link, onde você só vai escolher a maneira que vai ficar melhor para você andar conosco. Lembrando que vão ser
10 vagas nessa condição que eu vou mostrar aqui no próximo slide, certo? Então, para essa aula de hoje, a gente tem essas 10 vagas. Então, aqui, ao invés de você fazer esse investimento de 12 de 297, a gente tem aqui a possibilidade para você fazer, na verdade, são 20 vagas, tá? Então, aqui. Não lembrava que tinham sido 20, mas enfim. Então, aqui, para você que fizer agora a sua inscrição, se você fizer no cartão, você vai fazer um investimento de 12 de 154. Imaginei, 12 de 154. O que você faz hoje com 154 reais? Você pode se tornar um terapeuta. Você pode ter aí uma transformação grande, tanto na parte profissional quanto na parte pessoal. E se você quiser fazer no boleto, a gente também tem um desconto aqui. No boleto fica 12 de 197 reais. Então é só realmente você escolher a maneira que vai ficar melhor para você vir fazer parte de todo esse processo. Lembrando também que nós temos aqui os nossos bônus que você vai receber. Então é um desconto que a gente está oferecendo para as primeiras inscrições, para as primeiras pessoas que tomarem essa decisão de andar conosco. Logo, logo o investimento ele vai ser esse aí de 12.297, que já vai ser um investimento muito barato, mas é muito melhor você aproveitar uma condição exclusiva e aproveitar esse desconto do que depois você tentar fazer um investimento maior. E aí como é que vai funcionar agora? Eu vou colocar um link lá no grupo e aí nesse link vocês vão escolher. Vai ter um link que vocês vão mandar uma mensagem direto no meu WhatsApp, tá? E aí vocês só vão decidir. Não, eu quero fazer no cartão, quero fazer num boleto bancário, certo? Então essa condição é especial. Essa condição é para você que veio para essa aula ou que está assistindo essa gravação, claro. Se você estiver assistindo a gravação, a gente vai ter que estar dentro desse número de vagas ainda. E eu acredito que agora é o momento de vocês, de fato, adentrar em uma nova jornada. Uma jornada de conhecimento, uma jornada de aprender como você vai conseguir viver do emagrecimento. Uma jornada que eu acredito que ela é fantástica, porque acho que trabalhar com emagrecimento é muito interessante, é muito bacana. Quando você vê a transformação que você consegue exercer na vida das pessoas, é um mercado muito próspero, porque muitas pessoas estão dispostas a investir. Como já falei com vocês aí do Monjaro, né? Monjaro, uma canetinha de Monjaro é mais de R$ 2.000 e não falta pessoas para poder comprar. Então as pessoas querem emagrecer e elas estão dispostas a investir e vocês vão entrar no mercado que cresce muito e que tem muitas possibilidades. Então, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode perguntar. Então, pode deixar aqui a mensagem. E se for já fazer parte, eu vou colocar agora lá no grupo, né, o nosso link de inscrição. Só vou parar aqui de compartilhar essa tela. Vocês já viram aqui qual é a condição que nós vamos fazer. Pronto, então isso aqui é o que nós podemos fazer para poder trazer uma transformação naquilo que você está buscando agora. Então não é só uma transformação profissional, uma transformação pessoal, você subir aí o seu nível de conhecimento, que vocês vão aprender muito. Isso aí vocês podem ter certeza que vocês vão ter um conhecimento profundo, um conhecimento transformador e com uma linguagem muito simples, porque uma coisa também que a gente está querendo trazer é simplicidade para que qualquer pessoa possa entender de fato como é que funciona esse universo aí da terapia de emagrecimento. Tá certo? Então eu vou colocar, deixa eu só ver aqui se tem mais perguntas aqui. Eu vou só colocar esse link lá no grupo. Deixa eu ver aqui se tem. Pronto, Maria Ferreira, eu quero. Pronto, eu vou colocar lá o link lá no grupo. E aí agora basta vocês mandarem uma mensagem, tá? Então se vocês não têm mais dúvida, eu vou parar aqui essa gravação. Se você está assistindo a gravação, tiver interesse, você vai fazer o mesmo processo, certo? Você vai clicar no link e vai mandar aí a sua mensagem. Lembrando que para essa condição especial nós estamos com 20 vagas. Quando a gente fechar essas 20 vagas, o valor do investimento ele vai vir para 12 de 297. Então se você quiser aproveitar agora, essa é a chance.